Alô? Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 3 de março de 2011, quinta-feira. O verbete é o 1857, 5 páginas, 44 logias e 14 máximos. O tema é imersão pontual. A especialidade é experimentologia. A professora que redigiu esse grande verbete é a nossa professora Tânia, que está aqui, e que hoje ela desceu lá dos píncaros do camarote e veio para a poltrona da ré, sabe? Agora, ela trouxe uma filhinha para assessorá-la, de modo qualquer coisa é com ela aqui, tá certo? Agora, definologia. A imersão pontual é ação, estado, estratégia, experiência, método, técnica ou procedimento de aprofundamento pesquisístico circunscrito a alguma linha de pensamento específico, objetivando a aquisição do megafoco pessoal a partir da saturação concentrada do assunto, a fim de se obter resultados teáticos e verbaciológicos. As experiências das maratonas nos laboratórios conscienciológicos. O mergulho na ação apropriada com os 2 pés fincados na rocha e o mental soma focado no cosmos. O saber fazer preciso dos objetivos intermissivos. A lógica apropriada ao investimento consciencial. Os atributos e sentidos conscienciais em prontidão para o assunto emergente. A síntese da autocondição pessoal enquanto produmetria da consciência estudante da conscienciologia. A recuperação de Consmag durante as imersões pontuais. Olha, eu li aí só um pedacinho, que o tema é grande, só a fatologia tem mais de 20 linhas. Agora, nós temos aí, na argumentologia acronêmica, com 3 estágios racionais das práticas efetivas em cada imersão pontual realizada. Na remissiologia, nós destacamos dos 15 verbetes: direção megafocal, objetivo prioritário, olho clínico, superestimação pontual e zoom mnemônico. Frase enfática. Imersões pontuais em itens específicos da PROEX pessoal são oportunas, necessárias e prioritárias para a consciência interessada em acelerar a convergência megafocal autoevolutiva. Você já aprofundou com direção certa sobre algum assunto específico nesta vida humana? Houve neoformulações a partir deste ato relevante e episódico? Quais foram as consequências desse experimento pontual e como refletiu na PROEX pessoal? Eu lembro que a bibliografia específica tem 9 itens. Agora, perguntas. Qual a atitude mais adequada e inteligente que a mulher, cabeça energética do casal, deve ter com o duplista machista quando ele se comporta de modo a podar alguma fala, comportamento ou atitude pelo simples fato de achar que ela está se destacando mais do que ele? Por ser a cabeça energética, quais são os cuidados e atitudes que se deve ter no dia a dia para não trazer prejuízo para a relação? No seu caso, a mulher que tem mais desenvolvimento parapsíquico que o homem, o melhor é usar a feminilidade, não se mostrar. A mulher, através de milênios, aprendeu a fazer a dissimulação, de modo que o melhor é isso. Jogue com uma carta de menos. Isso é que é o melhor que você faz. Às vezes, a gente não precisa mostrar que a gente sabe. Vai chegar a hora que eles mesmos, os fatos, vão recorrer a você.
Isso faz parte do serviço. Outra, estou em crise, mas sei que é passageira. Há poucos meses tomei a decisão, ouso dizer que foi uma ressex. Tinha a liberdade de escolher para onde ir, inclusive Foz. Escolhi Curitiba, não só pelo clima frio, beleza da cidade, mas pela certeza íntima de que era aqui que deveria estar. Todos me questionam por que não Foz. O senhor, com seu parapsiquismo assistencial, concorda que se fossem todos a Foz, as outras ICs e unidades do IPC esvaziariam? Não, eu não acho que seja não. Nós somos muito pouco. Isso ainda vai longe ainda, não vejo que por aí não. A humanidade está chegando a 7 bilhões, nós somos só um pingo d'água no oceano da demografia. Será que no fundo estou insegura quanto à minha decisão? Sem dúvida, está na cara, senão você não perguntaria. Se você tiver certeza, você não perguntaria. Agora, ó, já que você está falando em Curitiba, eu quero só lembrar, cuidado com a pneumonia, tá? Aí está muito frio. Tem gente aí, nossa, inclusive meu povo aí, da minha família, que está com pneumonia. Numa época dessa que não era para estar, né? Época de verão, lá em Curitiba. Telefonema agora de manhã. Eu estou falando que tudo deu certo, tudo é Curitiba. A pessoa da minha família seria a minha para-cunhada, ou extra-cunhada, para vocês terem uma ideia. Ela é casada com o meu cunhado. Tá certo? Como é que é? E está com pneumonia. Agora, ó, Curitiba eu nunca moraria lá por causa dessa umidade o tempo todo. Eu prefiro o calor. Agora, se ela prefere frio, é outra coisa, né? Então, viva Curitiba. Outra coisa também, Curitiba está muito assim, alterada ultimamente. Não é mais aquela cidade que a gente gostava, não. Tem de tudo agora. Porque o povo saiu de São Paulo e Rio, a turma do narcotráfico, esse negócio todo, e vieram para essa cidade toda aqui. Outra, no livro Missionários da Luz, fala-se de vermes, ovos e outras formas atacando o organismo humano. O que são esses parasitas? Seriam morfopensentes? De que maneira eles se formam ou são implantados? De que forma a consciência pode ficar livre dessas casualidades? Olha, o que eu vejo mais importante não é isso não. Estuda aí a secundária. O processo nosso é limpar o ambiente, limpando o holopensene que a gente vive. Isso pega o holossoma da pessoa. Agora, do ponto de vista nosso, a coisa mais importante é que nós temos 100 trilhões de bactérias, cada um que tem aí. Então, você veja, aqui ó, tem 80 pessoas. Você multiplica vezes 100, você vai ter 8 quatrilhões de bactérias aqui dentro, nesse instante. Só isso. Outra, o senhor pode explicar um pouco mais sobre as dessomas que são feitas no extrafísico? Elas são feitas a partir do extrafísico, mas elas são feitas aqui no intrafísico. Então, falar dessoma feita no extrafísico é errado. É feitas a partir do extrafísico, porque elas são feitas aqui. O problema todo é o processo de energia dos assediadores. Eles dominam as pessoas e pegam no local de menor resistência daquela pessoa, acaba levando a pessoa a dessoma. Isso tem demais. Às vezes eles insistem, às vezes a pessoa passa com aquilo uma boa temporada, até ela dessomar. Agora, eles mexem no processo de energia antes de mais nada. Precisa de ver. Agora, a primeira coisa, uma pessoa deve ter pensamento positivo. Com isso, ela exclui a influência dos exopensene, dos mega-assediadores. Agora, ó, respondendo aqui um nosso amigo aí que escreveu, o Teletertuliano, o tal que está escrevendo um romance, você pode fazer o que você quiser para colocar na história qualquer coisa a respeito das técnicas da projeciologia. Agora, do meu ponto de vista, você está liberado. Todas as coisas que eu já publiquei, escrevi, a pessoa pode copiar, fazer o que bem entender, deitar e enrolar. Agora, do ponto de vista de citação do IPC, eu recomendo que você se dirija à diretoria do IPC. Fale lá com a turma que dirige, para ver se eles autorizam você falar no seu romance sobre os processos do IPC, as técnicas.
Do meu ponto de vista, está tudo autorizado. Agora, com eles é que tem que autorizar para você. O ideal seria, na questão do IPC, você pedir até mandar para eles uma forma para eles assinarem, autorizando. Ele está fazendo um romance, gente, que é romance policial. É sobre um crime nebuloso. E que ele é desvendado por um personagem fictício que é o pesquisador do IPC. Então é isso que o cara está fazendo, tá certo? Agora, outro também aqui que eu quero dizer. Hein? Esse nosso amigo que frequentava lá em casa na época do Centro da Consciência Contínua, qualquer coisa você manda, nós estamos por aqui. Manda o que você quiser, muito obrigado pelas recomendações para todo mundo, e etc, etc. O nosso amigo que eu não vejo há algumas, talvez mais de 2 dezenas de anos, 2 décadas. Qualquer coisa você manda o que quer que você quer ou apareça por aqui. Lembre-se, Foz é só você escorregar do rio que daqui a pouco você chega aqui. Tem avião aí toda hora, tá certo? Para cá. É muito avião todo dia. Agora aqui tem um processo aí, mas eu estou vendo que o povo não está aqui hoje. Mas eu vou falar assim mesmo. Do Globo, do dia 16 de fevereiro, tem aqui uma reportagem sobre trio Parada Dura. Mas eu vi, só que tem o Adélio. Então, aqui está, trio Parada Dura, a vida estradeira numa viagem até Salvador, em 3 fenemês. Tá certo? Passa lá para ele dar uma olhadela, pelo menos, que afinal de contas, né? Quantos anos que ele está sofrendo aí com a alcunha de ser partícipe do trio Parada Dura. Agora, eu estou aqui com o Jornal do Aracê. Inclusive tem um aqui, se alguém quiser fazer pesquisa. Acabaram de me mandar. Participe do 3º encontro de voluntariado. Fotos históricas da primeira década da Aracê, 2001-2011. A Aracê também está com a primeira década, não é só a IAC. Né? Agora, 1º Congresso Internacional de Serenologia e 9º Congresso Internacional de Imersão Existencial. Agora, tem aqui uma série de condições, experimento do Laboratório Radical de Heurística do Serenário, treinamento para qualificação docente que reforça os trafores, concluída a 2ª turma do curso Pesquisologia Aplicada, o PEA. Construídos novos acessos e ponte de entrada do campus. Está aqui uma foto, inclusive, do Celso Lickman, que está trabalhando lá com o caso. Se alguém quiser ver, tem aqui um exemplar aí à disposição. Tá certo? Agora, eu quero dizer para vocês que é imersão pontual e a professora Tânia está aí. Pode falar. Tânia, Alinor, letra B, fatologia. De baixo para cima, página 50, de baixo para cima, a 3ª linha, vitória sobre o desviacionismo, na 51, de cima para baixo, a 4ª linha, a recém urgente. Eu penso que uma tem ligação com a outra e eu gostaria que você ampliasse aí. Recins urgente. Quer dizer, a vitória do desviacionismo, né? Quem tem o costume, quer dizer, aquele experimentador da imersão pontual, que tem o costume de ter 360 interesses para fazer aquele foco, para chegar, ou tem que passar por várias estações divergentes desse caminho mais focado. Então, quando ele vai, é interessante, quando ele for fazer a imersão pontual, que ele saia dos 360 interesses possíveis e vá para o foco, para o mega foco. Qual é o outro? A recém urgente. Tá. Olha só, essa recém urgente,
Quer dizer, se você não se preparou, se você não fez aquela sugestão que a gente coloca para quando for fazer uma imersão pontual qualquer, fazer um estudo, né, antes, durante e depois, essa recim pode ficar urgente, quer dizer, não houve preparação, mas ela deve acontecer. Seria interessante acontecer. E aí você vai com aquele tempo, com aquele conteúdo, com as ideias imediatas. Ficou claro? Eu consegui Obrigado. tirar a sua... E a relação entre os dois? Obrigada. Tânia. Obrigada pela pergunta. Eu entendo que se houve um desvio, e aí torna-se urgente essa reciclagem, não é isso? Isso. Obrigado. Obrigada a você. Aqui. Diga. Tânia, na penúltima página, aí, na cronêmica, você coloca lá na argumentologia. Sim. Tem a parte da cronêmica. Eu queria que você falasse um pouco mais aí sobre esse item 2. Aliás, até se possível, falar um pouco sobre a sua experiência com essa prática da imersão, né? Mas principalmente esse item 2 aí, da peri-imersão. Como são esses critérios, essas planilhas? Como é que você utiliza isso? A peri, né? Quer dizer, durante. Então, aqui a gente está sugerindo os critérios. Esses critérios têm que estar relacionados com o que com a metodologia que você definiu antes, certo? Por exemplo, a imersão laboratorial. Vou falar um pouco da experiência, né? Já que eu atendo laboratórios há décadas, há séculos. Então, se a gente vai fazer uma imersão laboratorial, uma metodologia, vai ser um por dia, vai definir, nós vamos fazer um por dia, ou vamos fazer todos os horários, que objetivos a gente está procurando, quais são as hipóteses para eu ter escolhido, por exemplo, só fazer o laboratório de retrocognição, ou fazer todos os 16 laboratórios do CAEC. Então, esses critérios vão ser definidos vendo essa pré-imersão. E também, que tipo de exposição de saldos experimentais, quer dizer, qual produmetria eu estou tentando alcançar com essa experimentologia, né? A imersão pontual. Os critérios e a planilha de critérios. Não era critério. Tá. Esses critérios que você fala são critérios para quê? São critérios para nortear essa imersão, essa reflexão? Para definir, olha só, como a pesquisa ela deve ser modificada conforme fatos e para fatos, você pode estar modificando passo a passo, em cada momento, dependendo do que você vai observando. A imersão pontual ela tem começo, meio e fim, e quem decide é o experimentador. Você não acha? Sim, é porque eu queria entender bem essa questão dos critérios. Assim, esses critérios que você utiliza para quê? Para definir o norte da sua imersão, para definir o alcance do que você vai alcançar com ela? O caminho, você vai confirmando a sua hipótese, ou você vai alcançando outras hipóteses. Você é o pesquisador, você vai colocando a sua volição. Se você continuar a fazer pergunta, eu vou... você me ajuda a te responder. Porque o critério é o quê? São os embasamentos, né? É o passo a passo. E também o objetivo, né? Sim, acho que ficou mais claro agora. Ficou mais claro? Obrigada pela questão. Tânia, olha só, eu fiquei com umas dúvidas aqui. Na fatologia, na página 51, a 8ª linha de baixo para cima, você menciona o curso Labor e Ação aqui do CAEC. Você pode falar um bocadinho mais sobre esse curso? Isso foi um curso que a equipe de laboratório já tem uns 5 ou 6 anos, que ele escreveu. Seriam 4 aulas, cada um com aspectos
relevantes dos experimentos laboratoriais, mas esse curso não aconteceu no CAEC. Então, se trabalhava a área da ciência, quer dizer, trabalhar justamente isso, metodologia, como levantar hipóteses. Se trabalhou também os resultados das maratonas, que nós já fizemos 4 maratonas laboratoriais. Então, os resultados obtidos nas maratonas seriam discutidos nesse curso, quer dizer, a ciência, o que se poderia fazer, uma aula de parapsiquismo, né? E a última, os resultados. Foram 4 aulas, esse curso não aconteceu. Seria, então, o Você caso de lembra disso? colocar a proposta do curso, então? Isso, esse curso seria uma imersão pontual dentro dos laboratórios. E nós agora estamos definindo outro curso. Esse ano nós deveremos ter um novo curso, que não vai ter esse título, né, mas curso de laboratório. Talvez você pudesse colocar as propostas dos cursos laboratoriais, explicando, né, fazendo enfim, uma proposta para você, porque ficou hermético, né? Ninguém sabe exatamente. Propostas de cursos laboratoriais visando fazer essa ligação intrafísico e extrafísico, não sei, imagino que seja isso que você tivesse em mente, nós tivéssemos em mente, né? Você está me perguntando qual era essa definição? A sugestão. É uma sugestão de uma colocar revisão. como a proposta do curso. Como ele não ocorreu, colocar a proposta do curso. Mas ele foi aprovado. Sim, mas ele não foi chegou a ocorrer. aprovado no CAEC. Mas ele chegou a ocorrer? Não ocorreu. Não mas é isso ele que você foi está falando? apresentado. Porque eu acho que o mais importante desse que não ocorreu são os outros que irão ocorrer, né? Imagino. Os outros, esse então, ano- talvez você colocar as propostas dos cursos laboratoriais, ou, enfim, é uma sugestão. Aqui você está dizendo colocar a proposta de um curso. Sim. Porque vai haver um novo Porque curso. senão todo mundo vai ficar. Que curso é esse? Você Que conhece? curso é esse? Não conhece? Você sabe qual é, não é? Eu queria ressaltar que aconteceu, teve um empenho, teve toda uma equipe, agora eu não sei por que ele não aconteceu. Eu sei que nós criamos... É o quê? É no verbete ela, como não ocorreu. Talvez você fosse mais... Você escrever, talvez até na argumentologia, a importância dos cursos laboratoriais, fazendo esse fechamento, ciência com cienciologia, intrafísico e extrafísico, parapsiquismo avançado, né? Porque eu como você, né, a gente é TIET do laboratório, né, Tânia? E essa é uma sugestão. Uma outra dúvida que eu fiquei, já foi na parafatologia, na terceira linha, de baixo para cima, você falou no autoconfinamento episódico na baratrosfera. Você falou das comunex avançadas, né? Mas também esse autoconfinamento. Você acha que isso é importante para essa questão da imersão pontual, é isso? Isso foi uma das últimas coisas que me veio essa ideia. Me veio essa ideia assim, com essas palavras mesmo. E eu achei que seria um contraponto aos 3 últimos, né, principalmente. As tertúlias pós-dessomáticas do curso intermissivo e as visitas parapedagógicas. E o autoconfinamento episódico na baratrosfera, de repente, pode ser uma possibilidade de imersão pontual. Seria uma imersão pontual patológica, é isso? De estudos. Nós também não estudamos verbetes nosográficos. Nós podemos estudar. Sim, um autoconfinamento, quer dizer, você vai... Eu estou imaginando, né? A ideia, depois eu fiquei um tempo pensando, quer dizer, você está encapsulado, você vai poder fazer um estudo do mesmo jeito que nós temos verbetes Então, nosográficos. seria uma imersão Mas vocês pontual para acham- compreender esse assunto, é isso? Sim. Entendi. Tá. Tem lógica? Sim, agora que você explicou, tem. Tânia, uma sugestão também aqui, como você falou de curso, inserir o curso Imersão Heterocrítica de Obra Útil, que o próprio nome dele é imersão. Colocou aqui? Eu concordo em gênero, número e grau com você, que a imersão heterocrítica de obra útil deveria ter feito. Encaixa aí, né? Então, de repente poderia... Eu coloquei. Colocou? Então eu não vi. Houve alguma coisa. Tânia, aqui no B, a Ana.
Na página 53. Fala, Ana. A cognosciologia, dá para você aprofundar a tese? Segunda... Ou você A acha... tese do megafoco Isso. sadio. É justamente o que... Aqui a gente, nesse argumento, a gente está trazendo de novo a ideia que está na definição. E em outras partes do verbete, né? Certo. Você fazer o você objetivar ter o megafoco pessoal, bem como também na atributologia, né? Olha, predomínio do discernimento, do autodiscernimento quanto à megafocologia. Aqui a gente está investindo bastante nesse megafoco sadio para você melhorar a evolução e descrever essa possibilidade, quer dizer, a tese, em autorais especializados, quer dizer, nos nossos verbetes, nos nossos livros, nos nossos artigos. Clareou. Obrigada. Ficou claro? Clareou, sim. Obrigada. Tânia, aqui na letra B, por gentileza. Só especulando um pouquinho mais aqui a respeito desse autoconfinamento episódico na baratrosfera, uma sugestão aí. Não seria interessante autoconfinamento parapedagógico interassistencial na baratrosfera? Porque em vias da explicação que você deu a mim, não ficaria mais interessante? Ficaria assim mais claro, baseado na sua ideia do que você colocou? Com certeza, parapedagógico. Interassistencial na baratrosfera. Porque a gente vai lá para aprender como é que funciona o processo e como é que você assiste, né? Como é que você faz um resgate? Como é que você encapsula uma consciência? Como é que eu trago ela de lá para uma situação mais rígida? De repente, não sei, fica a sugestão, né? O que você acha? Perfeito. Complementando a sugestão, podia ser até assim, o recurso parapedagógico de autoconfinamento, alguma coisa assim. Que aí mexe menos até. Obrigada. Tânia, tem aqui alguma coisa para você. Sugestão: inserir em parafatologia o laboratório radical de heurística serenária. Estão sugerindo. Agora outro. Isso é na parafatologia, está falando aí. Agora, gostaria que comentasse em fatologia, página 51, final da 9ª linha, o afundamento na patologia. O pesquisador, querendo fazer a sua imersão pontual, de repente, por um acidente de percurso, pode acontecer o afundamento na patologia. Mas se ele souber identificar, né, conforme se coloca na definição, pode ser. Não, e numa época de tanta inundação que tem aí, né? Não, mas aqui é a metáfora, né? Aqui, o afundamento de repente, mas quem afunda pode emergir, quem faz a imersão pode fazer a imersão, né? Pode se salvar, não sei. Fazer a imersão. Salvar, eu acho que a palavra é meia envelhecida. Envelhecida. Mas pode se sair bem, sim. Né? Pode afundar. Vira à tona. Vira à tona, mas afunda. Faz parte de quem é pré-serenal, não é? Você está certo. Só vem à tona quem afundou. Tânia, Fala, João. eu não sei aqui, eu não terminei de ler seu verbete, se você fez alguma correlação com a técnica de autorreflexão até aqui embaixo, de 5 horas, você colocando tecnologia, né? Eu estava lendo seu verbete aqui, eu não sei aqui se não é o caso de sugerir um laboratório de autorreflexão de 5 horas aqui no CIAEC, não sei se essa ideia já surgiu, já que você é da laboratoriologia. Não, sugeriu a criação de um laboratório físico de autorreflexão de 5 horas. Que seu verbete, você fala de... Na técnica, eu coloco você fala aqui... de imersão, você fala de mergulho, você fala de reflexão. Quer dizer, eu acho que
Tá bem na hora, de repente. Aí, se é do laboratório, se é do... Pois é, eu sou voluntária do laboratório. Então, fica a sugestão. Fui lendo aqui, eu falei, só falta o laboratório, né? Porque o resto já está aqui, né? Mas a imobilidade física vídeo, 3 horas. Engraçado, eu fiquei fazendo esse contraponto, as 3 horas da imobilidade física vídeo. 3 horas, não são 5, né? 5 horas de reflexões, mas seria uma... Não seria? Agora ele está funcionando, o laboratório está à disposição dos experimentadores interessados. Quem é que está com o microfone? É você? Você podia explicar para nós essa síndrome, na sindromologia, aí tem a síndrome do eclipse consciencial. Fala para nós. Isso dar um deixa eu ver. Síndrome, ainda não achei. É aquilo que acontece com alguns amigos. Pois é. Isso é emburrecimento? Pode ser essa síndrome? De repente, você pode estar lá fazendo o seu experimento, fazendo a sua experiência, depois parece que não faz sentido, você não está entendendo, não estou entendendo, dá um branco, essa eclipse, porque eclipse é isso, é esconder, é outra metáfora, né? Esconder o sol, esconder... É o apagão é o apagão, da é amência, o emburrecimento. Da amência consciencial. A amência consciencial. Aí eu quis botar eclipse. Então, a pessoa perderia, então, toda essa imerção, seria depois da imersão. Ela fez a imersão, teve vários experimentos, não, às depois vezes ela fez, ou é na imersão? Ou pode ser em qualquer momento. Até quando você define qual é a hipótese. Às vezes você está equivocado, se você vai fazer, você vai escrever, vai registrar. Você está começando, pode ter essa eclipse. E aí vai acontecer a imersão. Isso é possível, né? Sim, isso é possibilidade. Sim. Vai acontecer a imersão, mas ela está equivocada nas hipóteses, está equivocada na metodologia. Eu conheço a síndrome. Então, eu coloquei aqui. Pode acontecer. E às vezes é só na última parte. Você vai definir o que aconteceu, qual é o teu resultado. Você também pode fazer aquilo. Nós somos pré-serenões, eu sou pré-serenona. Somos, né? Tânia, na efeitologia, o terceiro e o quarto efeito. Desculpa, o segundo. Terceiro, os efeitos passo a passo das tertúlias. Sim, e os efeitos intraconscienciais do resultado da imersão instantânea. Então, você colocou os dois lados, né? Aquela imersão instantânea, the flash, e aquela que é passo a passo. Você pode explicar um pouquinho mais como é que funciona esse efeitos mecanismo? Passo a passo? Como é que funciona? É rápido, depois é lento? Como é que é isso? Isso cada um de nós está fazendo essa experimentação todo o tempo. E passo a passo você vai aprendendo, você vai definindo, você vai melhorando, observando as falas dos professores, observando as perguntas dos colegas, observando, você está observando, está registrando essa observação, você está se observando como observador, quer dizer, observador observado, e você vai registrando. Eu chamo a atenção que o registro é importantíssimo, antes, durante e depois. Você fazendo registro, o professor Valdo está sempre ressaltando, pega, coloca tudo no laptop, depois faz a sua análise, faz a sua síntese, faz a sua UPM de tudo, de repente, todo mês, pode fazer uma UPM do que observou na tertúlia, do que observou nos laboratórios. Então isso passa a passo. Né? Se você está estudando, quer dizer, você está fazendo, está com a atitude de pesquisador, você vai construindo a sua técnica, a sua metodologia, seus resultados e suas sínteses e análises.
Agora, a outra é de repente, né? Às vezes é uma acariação, por exemplo. Mas na É uma própria, coisa na própria instantânea, tertúlia, às vezes a gente tem essa rápida, né? Na tertúlia, às vezes a gente tem esse insight rápido, né? Também, mas eu penso que quando você pediu para fazer o contraponto, né? Então, dentro de você, uma imersão instantânea, uma acariação, que é uma situação de 2 horas, 3 horas, e muita coisa para registrar, muita coisa para mudar na vida, né? Em cima dessa questão da AMI, você concorda que nesse passo a passo, pode ter uma quantidade bem incluso nele esses resultados de imersão instantânea? Sim. Né? O passo a passo pode ser composto de algumas instantâneas e outras não instantâneas, né? Até uma metodologia, né? Vem um insight. Vocês estão sugerindo na forma? Não. A gente está discutindo a ideia. A gente está discutindo a ideia e concordando com você. Estamos ampliando aqui para a gente ver se a gente tem um método aí por trás, né? Porque vem um paramétodo, né? Vem um insight dentro do contexto da tertúlia, mas depois tem a tertúlia do dia seguinte e pelo método aí da circularidade, aquilo volta e a gente aprofunda mais um pouco. É uma metodologia, né? Tânia, se você permite isso. É que eu ia perguntar aqui sobre o antagonismo, que eu acho que tem a ver com essa colocação de vocês. Na quarta linha, Tânia, da antagonismologia, você coloca o antagonismo pessoal transitório entre instantaneidade, tempo, e megafoco, conteúdo, na experimentação pontual. Você pode explicar mais? Está dentro dessa ideia? Está dentro dessa ideia. Não sei, eu ainda não consegui mais. O que você pensou quando você colocou o que eu pensei aqui, antagonismo? transitório. Quer dizer, instantaneidade, a coisa rápida. Quer dizer, é um detalhe, uma coisa que chama atenção, aquela coisa que ressalta. É a questão da fugacidade, assim, do experimento, é isso? Da sagacidade? Não, da fugacidade. É fugaz, mas ao mesmo tempo alguns experimentos tem um impacto. são fugazes, mas são potentes. Impactantes. São impactantes. Mas aqui é aquele detalhe. E o megafoco, quer dizer, a gente está trabalhando com conteúdo. E se essa coisa fugaz, isso é irretocável. Está ali. Está quase falando com você. Olha, Tânia, é isso aqui. Pensa nisso. E eu tinha pensado nessa ideia. Tânia, se você me permite aqui, na parafatologia, você acha que caberia aqui a TENEPS, já que você fala que abordagem extrafísica certa? Sim, a TENEPS. Porque você, dentro do que você fala, do processo de imersão diária, do processo interassistencial, de aprendizado, inclusive, das ideias que você extrai dela, eu acho que já que você colocou aqui lá o ECP2, o ECP1, onde a gente às vezes aproveita para fazer algumas catarses, eu acho que a TENEPS também, lá dentro com o contato com o aparador, também tem a ver com esse processo de imersão. Não sei se caberia. Sim, cabe. Caberia. Concordo com você. Então seria a TENEPS diária, né? Agora, professora Tânia, você comentou que a recinho urgente seria aquela imediata. Esta seria aquela que é feita em cima do lance? Existe um conceito de urgência que é fazer em tempo recorde aquilo que não foi feito em tempo hábil. Isso posto, se correto, existem 2 tipos de urgência? Você pode aprofundar? O senhor pode repetir, professor? Você comentou que a recinho urgente seria aquela imediata. Esta seria aquela que é feita em cima do lance? Existe um conceito de urgência que é fazer em tempo recorde aquilo que não foi feito em tempo hábil. Isso posto, se correto, existem 2 tipos de urgência? Você pode aprofundar? Primeira coisa é o seguinte, a resim, ela pode ser feita ou ser deslanchada ou detonada
de imediato. O negócio é super urgente. É o que você está falando. A recém urgente seria aquela imediata, que a pessoa resolveu. Ela estava com a ideia, chegou na hora, viu a pessoa e mudou. Aquilo pode ser uma reciclagem intraconsciencial, violenta, profunda e, vamos dizer, muito abrangente na vida dela, e feita num minuto. Agora, o processo de tipos de urgência, isso varia infinito. Nós estamos com urgência enorme, mas você tem que entrar em contato e não está conseguindo telefonar ou meter um celular ou um e-mail para a pessoa. Então, a sua urgência ficou um pouco imediata. Então, vamos dizer, nesse ponto tem um monte de urgência. Se é isso que a pessoa quer dizer, eu não entendi. Eu estou explicando o que eu entendi aqui, para te ajudar aí na história. Pois é, professor, mas eu não entendi. Pois é. Pois é, urgente, eu tinha colocado é aquela que não se preparou, né? Pois é. Não se preparou, então ela está ali. Agora, o processo aí, desse tempo hábil e o tempo recorde, isso aí já é outra condição da situação. Pensa só nisso que eu estou falando. A pessoa tem que entrar, tem que avisar lá que o negócio é urgente, tem que ser mandada ainda hoje, mas eles não tem jeito de ter uma ligação. Como é que fica? A pessoa está aqui com a ideia da urgência, o outro lá não está sabendo. Vai demorar algumas horas. Que urgência é essa? Urgência de algumas horas. Então pode ter a urgência de segundos, de minutos, de horas, de dias, de meses, depende. Uma pessoa quer mostrar que tem alguma coisa urgente para uma outra, e aquela outra não sabe onde é que está. Ele demora aí 3 meses até identificar a pessoa e localizá-la. A urgência é o quê? É que ele recebeu herança de um parente à distância. Esquecido. Então passou 3 meses, era uma urgência. Que os advogados, o povo todo, o juiz está esperando para determinar o negócio. Entende? Um processo judicial. Tânia. Aqui. Aqui. Ah. Página 51, patologia. Na terceira linha, de baixo para cima, você coloca as comunidades da descrenciologia no planeta Terra. Poderia esclarecer? Em tese, todas as cognópolis são essas comunidades. Nós somos descrentes. O lema, a nossa senha, e foi o que me chamou a atenção quando eu cheguei na conscienciologia. Não acredite em nada, faça suas próprias experiências, faça a sua ciência. Então, Cognópolis é essa cidade do conhecimento que nós, conscienciólogos, estamos residindo, estamos fazendo a radicação, estamos morando. Então, é a comunidade dessa ciência, você não acha, descrenciologia? Sim, sim. Na verdade que sim, mas como não precisou, eu achava que você poderia estar falando de alguma outra. Você sugeriria alguma coisa na escrita? Não. Quer dizer, às vezes eu escrever alguma coisa fica mais claro. Não, eu achei curioso, por isso eu perguntei. É que como você leu, você começou a ler depois da vírgula, e o item começa depois do ponto e vírgula, começa antes. Ah, está bem. Eu acho que você leu. Achei que era um outro item. Uma outra coisa, Tânia, principiologia. O item, o princípio profilático das perguntas e respostas mergulhadas nos fatos e parafatos. Eu acho que a gente está fazendo isso nesse caso aqui, na imersão pontual. Vocês estão fazendo perguntas, nós estamos mergulhados nessas perguntas e nas respostas. Aqui está acontecendo isso, você não acha? Aqui na página 52, em antagonismologia, na terceira linha, tem o antagonismo, imersão sadia e imersão condicionada. Eu queria que você explicasse mais essa imersão condicionada. Aqui no caso, ela está condicionada por... Se eu coloquei como antagonismo sadio e condicionada, é que essa condição seria alguma situação não sadia, né? A ideia é essa.
Então, eu quis fazer uma sinonímia para o não sadia, para a coisa nosográfica, já que estava, a ideia era antagonismo. Talvez essa recém urgente seja um caso possível desse antagonismo. Quer dizer, você está tão... Tudo é tão emergencial, você está sem muita possibilidade de refletir no que vai acontecer. Então, você está condicionada só àquele espaço mínimo para fazer, mas você tem a certeza, é para fazer, é para definir. Vamos organizar. Eu consegui? Sim, sim. Consegui? Sim. Obrigada. Obrigada pela pergunta. Tânia, só outra sugestão, né, se é que cabe, aqui, ainda em parafatologia. A técnica do arco voltaico, você acha que caberia aí? É que eu li aqui tecnologia, vi algumas técnicas, mas eu não sei se o arco voltaico seria algo que estivesse dentro do que você está sugerindo como... Eu estou pensando. Aqui em parafatologia, Não sei, foi só uma ideia que surgiu, né? Quem tiver mais lúcido que eu aí, de repente traga uma ideia melhor. Porque, olha só, para abranger, eu coloquei as dinâmicas parapsíquicas semanais do CAEC. Quer dizer, eu coloquei alguma coisa onde está acontecendo. Porque eu pensei em técnicas, né? Por exemplo, a TENEPS é uma técnica, você citou algumas aqui, mas você acha que o arco voltaico caberia? Eu não sei, alguém pode até dar outra ideia, ou a Rosa aí em algum outro ponto. Uma da sua. Hein, Tânia, quando a Cristina tinha falado que ela feito aquela interrogação a você sobre o fato da gente viver aqui em comunidade da descrenciologia, eu fiquei me perguntando assim, se a gente evolui por uma sucessão de imersões. Eu acho que tudo que a gente faz, na verdade, são ou micro ou macro imersões. Assim. Então, nesse sentido, vai poder ser incluída aqui na parafatologia todos os atos aí de parapsiquismo da gente. Então, a meu ver, então, botar todos o arco os voltaico atos aqui, eu acho que não é tão necessário, ao meu ver. Mas a autora vai decidir aí. Mas eu fiquei me pensando isso. Não sei se você concorda com isso. O que você tem a falar? Você acha que o desenvolvimento evolutivo da gente, a vida da gente numa cognópolis, é uma sequência de várias imersões pontuais? Pois é, por isso que eu coloquei aqui na segunda linha. Eu estava procurando alguma coisa que colocasse todas essas ideias possíveis, né? Essa imersão no fluxo do cosmos. Quer dizer, quando você está entrando em contato com a sincronicidade, com o que está acontecendo, com o parapsiquismo, você... talvez essa aqui seja eu coloquei logo depois do EV e da sinalética. Eu acho que eu consegui responder, Rosa? Obrigada. Como os verbetes são montados? Existe algum livro que explique o que significa cada item, subitem? É o verbete que está no último e tem um curso. Volume, e tem também o curso de da verbetografia. De que forma são feitas as divisões, por exemplo, fatuística, e por que dentro dela entrou pensenologia e fatologia? Desculpe se pareço muito básica. Sim, seria bom você ler o verbete e procurar os dados que falam lá. Através desse verbete, você pode ver outros verbetes. O verbete de hoje é muito inteligente e importante para qualquer PROEX. Isso é para você. Muito obrigada. Isso é Isabelle. Impactante. Isso é recém-urgente, né? Isso é recém-urgente para mim, né? O verbete hoje é muito inteligente e importante para qualquer PROEX. Isabelle. Uau. Estou de pleno acordo. Uau. Tânia, dentro daquela linha de sugestões para a fatologia, você chegou a pensar ou a considerar se o evento aqui da mega euforização poderia ser considerado um exemplo de imersão pontual? Sim. E conforme eu coloquei ainda há pouco, ele é uma imersão na parafatologia, no segundo
Na segunda Você linha. consideraria como A imersão no fluxo do cosmos? Você estaria E veja a incluindo aí. coincidência, eu me dei conta hoje de manhã. Eu cheguei hoje. Hoje, Tânia, tem mega euforização. Hoje é o grande dia, né? Hoje tem mega euforização. Então, hoje é o dia. Tá, você já você não destacaria, você já estaria incluído aí nesse grande grupo, né, que você está chamando a imersão no fluxo do cosmos. Tá, perfeito. TENEPs, eu tenho uma outra pergunta com relação à codigologia. Na sua segunda expressão, né, mencionando o CGC, você esclarece sobre os avanços episódicos do Código Grupal de Cosmoética. Que tipo de imersões pontuais você verifica que podem beneficiar esses avanços episódicos? Por exemplo, eu estou imersa, a gente está terminando os anais do Colégio Invisível da Cosmoética, né? E eu entendo que a construção desse livro, e aí a gente vai deixar um livro no laboratório de cosmoética. Vai ser bem interessante. A gente está com a intenção que isso seja bom para as pessoas que entrem em contato com todos os trabalhos que foram apresentados nos 14 encontros do Colégio Invisível da Cosmoética. A ideia era bem isso, Cris. Mas, por exemplo, quando você coloca aqui os avanços episódicos do Código Grupal de Cosmoética, você pensa que um grupo, né, ele passaria por imersões pontuais para que ocorressem esses avanços do CGC? Eu estava pensando, o grupo que está envolvido na construção desse livro, ou de outro livro grupal, ou de outra tarefa, construir um curso, por exemplo, ou apresentar um determinado curso que as pessoas vão assistir, isso também se configura numa imersão pontual. Isso ajudaria no CGC daquele grupo que, por exemplo, no grupo que está episodicamente, num curso, num livro, num curso de 2 dias, de 1 dia, isso vai ser importante. Isso está sinalizando também alguma coisa para cada um dos participantes. Porque eu estou nesse curso, porque eu estou nessa turma. É o meu entendimento. O trabalho grupal, então, favoreceria esses avanços no CGC. Sim. É nesse sentido que está... Você acha isso? Não, estou perguntando... Ok. É muito engraçado a gente pensar que você está usando a imersão pontual. O pontual, ele pode entrar na prosêmica e na cronêmica. Ele pode entrar no tempo e no espaço. E você, querendo ou não, de um lado ou do outro, você acabou mexendo em tudo isso. Então, aqui fala em ponto e fala em instantâneo. Um lado fala em megafoco e fala também em permanente. Fala em momentum, timing. Tudo você andou mexendo na questão da imersão. Então, a imersão é no tempo e no espaço. Depende de a hora que vai fazer a abordagem. O que é que predomina? É o tempo ou é o espaço? Sim. O espaço influi na questão do holopensene. Muito seriamente. É o espaço. Por causa da localização, o ambiente, a atmosfera. Agora, uma atmosfera, ela pode ser de intempérie, ou pode ser um dia, céu de brigadeiro. Sim. Então, essas duas coisas você andou mexendo, querendo ou não, em tudo. Toda vez que a gente falar em pontual, do ponto de vista de experimentologia, tem que pensar nessas duas coisas. Eu estou só falando de modo geral para vocês, que é isso que eu sempre olho nas minhas coisas. Soval, quando houve aquela pergunta do antagonismo, que ela escreveu instantaneidade, entre parênteses, tempo, e megafoco, entre parênteses, conteúdo, eu pensei em prosêmica e cronêmica. Minha pergunta é, o megafoco, conteúdo, eu posso encarar como prosêmica? Até um certo ponto.
Porque o outro está claro para mim que é cronêmica, mas eu fiquei me perguntando se era, mas eu não tinha certeza. Às vezes é difícil você separar, porque é coisa muito sutil, a condição que aparece. Mas agora, essas duas coisas, seria sempre bom a pessoa lembrar que isso pode ocorrer. E ela fazer, nas abordagens, a interação dessas realidades. Das duas, Tempo e espaço. Mas megafoco, então, está mais ligada à prossêmica do que à cronêmica. Megafoco, né? É porque o foco ele pode estar longe ou perto de você. Pode ser Agora, ninguém está próximo. falando em tempo. Você não está falando em tempo. Ninguém falou em tempo. Agora, a hora que você fala num foco, ele está longe ou está próximo de você? Isso é prossêmica. Prossêmica. Mas quando o megafoco em relação ao conteúdo, já é mais... Já é uma coisa mais... Prossêmica. Não, é prossêmica de qualquer maneira. Já entendi. É o processo. Agora, é interessante pensar nesses dois fatores na questão do pontual. Aquele que é o nogógio, ou o dedo na ferida, o específico. Entende? É aquilo que eu chamo raio laser. Professor, a ponta pontiaguda do tatuzão. Professor, o único verbete aqui, eu botei um nosográfico, a maioria neutro, né, porque a imersão pontual eu tinha colocado, mas o único nosográfico é outra pontualidade também. É também outra imersão, só que é você agora, superestimar. Na remissiologia você pôs o detalhe irretocável. Maravilha. Esse verbete. O olho clínico. Esse verbete. A superestimação pontual. Nosográfico. E tem um pior. Zoom mnemônico. Esses aí todos já estão falando disso. Isso é dica de professora Rosa Nader. Ah, é? É. A deusa Minerva. Tânia. Isso é uma luta entre a deusa Minerva e a nave Capitânia. Luta? Luta? Uma luta de pesquisa entre a deusa Minerva e a nave Capitânia. Isso é um debate fraterno. Luta titânica. Cosmoético. É o que está acontecendo aqui, debate fraterno cosmoético. Por incrível que pareça, não o é? Arlindo chegou. Eu preciso de fornecer a ele. Arlindo. Aqui, tem o trio Parada Dura para você, então. É você dar uma lida. O Adélio já leu, tá? Só para falar que vocês estão no Globo. Não, é de uma sessão especial do Globo. Trio Parada Dura. São caminhoneiros. Caminhoneiro. Não é de caminhão, caminhoneiro. Tânia, então, até por falar em luta de titãs e tudo, eu não sei se você esqueceu de nós, pobres mortais. Pois é, que mas titãs. Aqui na laboratoriologia você não colocou assim, eu sei que você botou em outros lugares, mas você não colocou assim os laboratórios, né? Exceto esse específico. Só agora, falta eles falar no Hobbes e no Leviatã para você. Só falta isso. Não, Leviatã não. Poxa, pegou pesado, hein, professor? Mas só falta isso. Mas, Tânia, então, eu sei que você tem muita experiência com os laboratórios, você tem umas técnicas que você já, uma vez eu vi você comentando. Você podia dar algumas dicas das imersões suas nos laboratórios do CAEC, que são, me parece, muito interessantes? Você faz uns périplos nos... Ela quer saber os pulos do gato. Exatamente. Eu comecei falando... Tá. Eu vou trazer aqui... Vou trazer aqui para apreciação dos colegas debatedores... Colegas debatedores... As possibilidades de imersão. Não são as minhas somente, mas como eu atendo os laboratórios, eu sou uma observadora. Do mesmo jeito que eu estou observando a Câmara Municipal, eu também observo os laboratórios. Então, existem tipos de imersões bem interessantes feitos silenciosamente pelos vários colegas que fazem laboratórios. Eu comecei a falar isso no começo, né? Por exemplo, tem gente que faz um laboratório todos os dias às 3 horas da tarde, ou às 7 horas, ou às 8h30.
Outros colegas fazem laboratório às 6h30, quer dizer, nem tem horário, mas aí marca e vem fazer, e depois vai trabalhar, vai fazer suas tarefas. Outros colegas, outros experimentadores fazem todos os horários. E antes, agora não, o CAEC tinha horário desde 5 da manhã até as 9 horas da noite, às 21 horas. Então, o colega experimentador ou experimentadora faziam um laboratório depois do outro durante 3 dias, ou 2 dias. Outros experimentadores fazem o mesmo laboratório o tempo todo durante 6 meses. Quer dizer, houve uma programação para fazer 6 meses aquele mesmo laboratório, variando os horários, mas é o mesmo laboratório. Você é uma experimentadora de laboratório, né? É. Outros fazem 3 laboratórios. Vêm fazendo sempre no mesmo horário, mas são 3 laboratórios que seguem uma sequência. É isso que você tinha perguntado? Por exemplo, você particularmente tinha uma técnica, se eu não me engano, de você percorrer os laboratórios. Ah, sim, o circuito olímpico dos laboratórios. Em relação a esse conceito de imersão pontual, como isso, é que fica isso? Eu fiz o circuito uma vez. O circuito olímpico dos laboratórios. Não, do 1 ao 16, né? Você vai caminhando pelos laboratórios. Outras pessoas também já fizeram. Eu fiz uma vez. Eu só tenho uma dúvida a nosso respeito. A nosso? A nosso respeito, eu e você aqui hoje. Afinal de contas, Moulin Rouge apareceu devido à imersão pontual ou devido à mega euforização? Sabe quem é a Moulin Rouge? Não. Aquela cadelinha que está ali. Ah, imersão pontual. Eu Ela vou colocar. Por causa disso. Professor, não é? Não é? Ela veio por quê? I don't know. É imersão pontual? É a imersão pontual dela, de um sub-humano. Eu nunca. Moulin Rouge. Sabe por quê? Ela apareceu na frente do tertuliário, está com a pata alterada, então a Andréa está tomando conta dela. Agora, ela tem uma certa tendência ou vocação para o tertúlia. Por isso que ela foi trazida, que ela veio para a porta do tertuliário. É. Dela, né? Agora, ela colocou o nome de Moulin Rouge, quer dizer, não sei por quê. É um processo de Paris, alguma coisa lá. Então. Quando você falou Moulin Rouge, eu fiquei pensando, lembrei lá, eu digo, o que é isso? Por que Paris? Não, e ela, Paris? quando ela me falou, eu falei que é esquisito, porque a cadelinha está com a pata ainda... Eu sei, eu escutei. Ela não pode estar pulando o Moulin Rouge. Moulin Rouge tem que... Como é que é? Agora aqui outra para você. Estrangeirismologia, página 50. Poderia esclarecer o que seria o experimento pontual ad eterno e o códex atual? Experimento pontual ad eterno. É a proposta que a gente fez aqui, conforme a definição e a frase enfática. Nós estaremos ou teremos possibilidade de fazer N ao infinito experimentos. Então, ad eterno. E o códex certo? atual? O códex. Ah, é o código atual. O que está acontecendo? Qual é a cosmoética de hoje? Qual é a imersão da agora? Qual é a possibilidade desse momento evolutivo? Não é isso? O código. Agora outra. Teoriologia, página 51. Poderia aprofundar a teoria do experimento interassistencial? A ideia é que a gente faça tudo isso, faça os experimentos conscienciológicos, as imersões pontuais para serem interassistenciais. Não é? Isso. Perfeito. É perfeito? Professor Valdo, Tânia. na letra D, só para fazer um convite àquelas pessoas que estão interessadas em escrever verbetes, assim como a professora Tânia, vários verbetógrafos,
nós vamos ter oficinas gratuitas na semana que vem, quarta e quinta-feira. Vão ser 8 oficinas gratuitas para aquelas pessoas que querem escrever verbete, que querem participar da tertúlia também na qualidade de verbetógrafo. Essas oficinas são gratuitas para quem é amigo da enciclopédia. Quem não for amigo pode participar também através de uma inscrição simbólica, um valor pequeno. Mas o importante é a gente criar 2 dias aí de imersão na enciclopédia na próxima quarta e quinta-feira. Então, aqueles que não escreveram verbetes estão convidados aí a participar. César, você vai ficar até o fim? Nós vamos conversar, então. Tânia, eu queria aproveitar que a Dulce colocou e queria entrar mais ou menos nesse embalo e falar sobre uma questão que eu acho bem importante também, que é a interdependência das equipes que trabalham nos laboratórios. Tive uma experiência uma vez que eu acho que foi mais expressiva que eu tive nos laboratórios, se não assim do ponto de vista do parapsiquismo também, que eu fui no laboratório de mobilidade física Vígio e lá me foi sugerida uma sequência de laboratórios. E aí essa sequência era pensenologia, mental somática e cosmograma. Então, o pensenologia, nas experiências do pensenologia, acontecia um maior diálogo com os amparadores, era maior esbregue, vamos dizer assim, ali que o esbregue acontecia efetivamente. Depois eu ia para o mental somático e basicamente pensava sobre aqueles esbregues, e aí eram as teses, né, vamos dizer, tentando entender ou interpretar aquela realidade. E aí depois do cosmograma era para pegar, isso eu fui entendendo quando fui fazendo os laboratórios e pensando sobre isso, não que a sequência fosse me dada com essas características. E depois o cosmograma era o lugar das ilustrações que podiam, então, facilitar o entendimento daquele caminho, né? Então, aí eu escrevia, quer dizer, escrevia em todos os laboratórios, mas isso resultava de um conhecimento um pouco mais consistente, mais denso e também mais multifacetado, porque tinha a questão específica do diálogo com os amparadores, um parapsiquismo mais evidente, depois as teorias, ou enfim, as nossas interpretações a respeito, e depois os fatos que nos ajudavam a verificar se isso era validado ou não, enfim. Então, uma sequência bem interessante. Queria aproveitar para ressaltar isso. Tá. Eu anotei. Obrigada. Só uma... Professor Valdoquim, Adélio, aqui em cima. Aqui, ó. Só sugestão para a Tânia, na estrangeirismologia, poderia colocar o efeito Gestalt e o Immersion Point também. Eu não escutei. Immersion. Ele falou a taniologia. É isso? Não, efeito Gestalt. Eu não peguei. É a sugestão na estrangeirismologia. Teoriologia. Efeito Gestalt. É aquele do... É estrangeirismologia, não. Todas essas pessoas que têm preguiça de especificar os detalhes das perguntas devem ir aos laboratórios. Entendeu, Tânia? Efeito da Gestalt, efeito Gestalt e Immersion Point. O efeito da Gestalt. Tá bom. Agora, gostei muito dele falar taniologia. Foi isso que eu escutei aqui embaixo. Está um pouco enroladinho, né? Tânia, Ana, novamente. Ana. Enumerologia, né? Enumerologia. Página 52. Sim. A segunda, a específica. Faz favor, se dá uma ampliadinha. Específica, você definiu critérios, você fez a hipótese possível, hipótese inicial, isso que está colocado aqui na cronêmica, né? Você definiu as perguntas, a metodologia, qual é a especialidade da imersão, a especialidade conscienciológica, então ela é específica. Ela é aquela necessária para aquele momento. Então, entre várias, daí você vai, no caso, daí para específica naquele momento, então. Isso. Você também é uma experimentadora. Você é uma experimentadora de dias inteiros, Ana. Sim, eu sou dos 3 dias. Quando você escolheu, você fez vários laboratórios
ficando 3 dias. Então, você tinha estava específico, era aquele laboratório. 3 dias, todos os dias, todos os laboratórios. É um caso, não é? Sim. Você não acha? Por isso que eu quis que você aprofundasse mais nessa questão aí. Ok. Obrigada. Quem é que está com o microfone? Nós temos ainda 6 minutos. Para 13h45. Na verdade, era uma questão mais para esclarecer, assim, ver se tem algum comentário seu a mais. Quando a gente começa a trabalhar com estado vibracional, você acha que existe um timing, um delay no processo do autodesassédio, onde a pessoa começa a desenvolver mais a capacidade de conviver com a pressão primeiro, e aí isso naturalmente leva a uma melhoria do estado vibracional, ou esse desenvolvimento parapsíquico acontece linear, primeiro o EV? Não, o problema do estado vibracional é a acumulação dos efeitos, dos resultados, sabe? Então, o que se passa? A pessoa faz, no início ela demora, parece que tem interferência, é como se tivesse um obstáculo, e ela ainda nem dá muito valor para aquilo, porque ela não vê o resultado imediato. Agora, com o passar do tempo, isso fica automático, é instantâneo, é questão de segundos, a pessoa instala e aquilo funciona. Então, você está aí, é o processo de movimentar a energia com a vontade. Então, eu estou aqui, aí eu faço isso. Pronto. São segundos. Você já mexeu na energia toda. Então, pensa bem, eu às vezes explicava muito disso no início para as pessoas, para entender o que é o estado vibracional. Você entra dentro de uma bolha. A bolha tem um gás. Esse gás está parado. A hora que você entrou, aquilo está parado. Agora você começa a mexer, aquilo começa a funcionar. O holopensene é esse gás. Você mexe na energia. Essa mexida na energia, essa movimentação, esse dinamismo que você faz no processo, defende você, defende a sua psicosfera, a sua holosfera, as suas energias totais. Então é importantíssimo o processo do estado vibracional, não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Agora, o que se passa? O estado vibracional até um certo ponto, a gente poderia dizer o seguinte, ele é a materialização, a concretude da vontade, né? Da vontade mais imediata que possível. Você está entendendo? Uhum. De tudo que tem. Então, você vai falar assim, não, mas seria o pensene. Não, mas o estado vibracional, ele está no pensene, é o N do pensene. Está entendendo? É energia. Então, isso, Você sai disso. Agora, o que se passa? Com o passar do tempo, você vai entender isso mais, vai confiar nisso mais, você vai ter mais autossuficiência, você vai ver os resultados maiores, o dinamismo, as repercussões, as consequências, os efeitos, entende? Muito maior. Sendo assim, você dá mais valor para o processo. Agora, eu sempre tive uma dificuldade enorme, todo mundo sempre vai ter, para expor o processo do estado vibracional, porque ele é simples demais. É difícil. Por exemplo, você chegasse, desse um tapa na cara da pessoa para fazer, nunca mais ela ia esquecer. A gente não pode fazer isso. Ou se você chegar e pisar no pé dela, ou dar um beliscão, ou dar uma cutucada de alfinete. Agora, Valdo, isso mas envolve... Então, a pessoa é muito simples, um negócio só dela, sem fiscalização, sem nada, esse é um problema. Porque isso envolve a percepção da vontade, né? Não, isso envolve a burrice nossa, que a gente só topa as coisas quebrando o nariz. Na pancada. Se o negócio é muito suave, a gente custa entender. No tapa, todo mundo entende. Esse é o motivo que você pega a televisão, cada canal está dando um tiro. A qualquer hora tem gente dando um tiro, ou fazendo um incêndio, ou dando uma explosão, alguma coisa nesse sentido. Jogando bomba. Isso é uma loucura. É um processo de bicho. É porque uma vez você comentou isso aqui na tertúlia sobre que o EV... Falou muito rapidinho, assim, isso, né, é uma coisa que eu estava pensando há muito tempo sobre isso e eu acho que define bem, que é a materialização da vontade.
E as pessoas... Não, a volicionina é isso. As pessoas, para entender É o combustível da sua personalidade. A volicionina é esse combustível. Então, isso é importantíssimo. Gente, então nós vamos agora nos arrumar para a mega euforização. Pessoal, só para lembrar, para desligar os celulares, por favor.
Alô, alô. Parece que aconteceram várias coisas, assim, várias fases. No começo eu senti o cardiochakra, né, dar aquela intensificada assim no coração. Aí depois parece que ficou mais denso, assim, a exteriorização parece que mexeu mais com o meu soma, o olho virou, aquela coisa assim, ó, a musculatura pulsou. Depois eu senti uma onda assim de acalmia, aquilo foi me acalmando cada vez mais. Aí depois parece que aconteceu uma outra coisa que parecia que já não mexia comigo, que era externo. E depois, mais no final, eu senti mais a cabeça, mexendo mais na cabeça. Mais isso, assim. Você está sentindo bem agora? Estou sentindo bem. Eu senti parecido também com a Daiane. Houve um crescendo. O campo parece que ele foi se instalando à medida que foi passando o tempo. No começo, um pouco mais mesmo de assim, ansiedade do cardiochakra, depois esse período também de acalmia. E a mesma sensação, uma descoincidência na cabeça e que depois foi se intensificando, descoincidindo o restante do soma. E daí essa sensação também de exteriorização mais densa de energia no final. Parece que vocês fizeram muita assistência aqui durante o período. Foram uns 5 minutos intensos, muito fortes. A sensação que eu tive que ao longo do período foi ficando cada vez mais densa a energia mesmo. Isso, cada vez mais vigoroso, isso. mais intenso. E dava para sentir isso no soma também, como se ele tivesse assim rígido mesmo, jogando energia. E você? Eu no início senti mais tranquilo, mais suave e foi não crescendo. Mas o tempo inteiro eu senti assistencial, confortável, né? E muito pelo corono chakra e na cabeça mais. Mas sempre muito confortável. Vontade de continuar. Você está sentindo bem agora? Muito bem. Você também está sentindo bem. Então, está tudo ok. A Daiane é muito forte em matéria de energia. A gente vê que você funciona aí com o trabalho, né, das coisas, né, nesse sentido. Eu ajudo, assim, procuro ajudar, né? Mas hoje eu passei na hora do almoço numa parente minha, né? E aí eu vi que não estava muito bem. Aí eu saí de lá, eu fiquei pensando na mega euforização. Eu falei, eu preciso passar hoje para ver se eu consigo ajudar também, né, essa pessoa. Aí a hora que o Roberto foi falar, você foi sorteada. Assistência aí. E eu pensei nessa pessoa para vir hoje aqui para ajudar essa hoje pessoa. Saiu muito aí e estava irradiando daqui do campo, muito forte. Muito obrigado, gente. Ótimo.
instalou um campo aqui desse lado, foi o início. Aí outro em cima da minha cabeça, no coronochakra, na verdade. E foi lento, foi bem gradativo e bem pontual. E eu fui estabelecendo assim uma calmia, comecei a ficar leve e que está perdurando até agora. E um sentimento assim de que está tudo certo, não tem nada errado. E uma vontade cada vez mais de crescer, mega fraternidade. E eu achei que foi muito rápido. Uma certa harmonia, então, no assunto. Como? Uma harmonia que você está sentindo. Harmonia. Está tudo certo. E como é que foi, Érica? Para mim, assim, foi como o início de um estado vibracional que foi intensificando, depois disparou o corono, vibra todo o corpo. Eu tive uma sensação de calor, como se fosse um peão, e depois um motor que se instala. E eu tive a sensação também da difusão dessa energia para todo o grupo, para outras partes. E um aprofundamento, um experimento totalmente diferente de tudo que eu já tinha visto, sentido em termos de intensidade, profundidade, né? É uma novidade assim muito boa, assim, é um negócio muito interessante de vivenciar, né? Eu acho que você está se sentindo bem agora, né? Estou muito bem. Então tá. E a nossa professora, como é que foi? Então, no começo eu também tenho estado vibracional, aí trabalhou mais o cardiochakra, eu senti uma presença entre eu e a Malude, assim, aqui no começo. Também essa sensação de paz, tranquilidade, ajustamento e muito quente as mãos, muita energia nas mãos, esquentou bastante e no final parece que ficou muito forte, bem no finalzinho assim, deu uma potencializada bem significativa, mas estou bem calma, assim, foi bem... muito bom. Mas, de modo geral, então vocês estão passando bem, né? Você acha que valeu a pena? Passar disso? Vocês têm que lembrar o seguinte, geralmente nós demoramos aqui, em cada campo, 5, 6 minutos, por aí. Agora, ao todo, vai 18, 20 minutos, né? Cada conversa, as coisas todas que tem. Agora, então, vocês examinam bem, é o processo de tempo. Tempo é uma variável relativa. Às vezes, em 30 segundos, a pessoa pode ter uma intensificação do processo de energia na holosfera dela de uma maneira, vamos dizer, inexprimível, inconcebível pela pessoa antes. Agora aqui, nós demoramos 5 minutos, é muito tempo. Em matéria de energia, isso já funciona muito, entende? Para ver o processo, por exemplo, da exteriorização, cada fluxo desse que a gente usou aqui, em 5 minutos dá muito mais de 200 fluxos básicos grandes que tem. Se você for contar, uma pessoa qualquer que for contar o fluxo, ela vai ver que dá muito mais de 200. Isso aí já é muita coisa, se nós pensarmos. Agora, se você pensar em 200 fluxos, um em cima do outro, você está entendendo? Olha o efeito disso. Aí a responsabilidade de ter mesmo a questão da tábula rasa, de não pensar mal, né? Como é que isso... Porque se você o processo do equilíbrio, por isso que eu perguntei para ela sobre a harmonia. É o problema do equilíbrio. Bom mesmo, porque equilibra e potencializa. Então, aí você começa a refletir sobre a série de coisas importantes de higiene pensênica, de fazer mesmo uma limpeza, né? Para não ter nenhum efeito que não seja o mais sadio possível. Olha, muito obrigado, vocês trabalharam bem.
nos hospitais, onde se faz muita cirurgia, existe às vezes, em certos lugares, principalmente quando tem relação com as faculdades de medicina, existe uma sala cirúrgica com um visor alto, que aquilo tem um vidro que a pessoa pode ver de lado a cirurgia se desenvolvendo. Nós aqui, extrafisicamente, tem como se tivesse essa espécie, não chega a ser um visor, mas uma localização das consciências vendo a instalação do campo. E essas consciências, então, ficam examinando o que é que elas veem dentro de um ambiente normal e o que vê com um campo de energia quando se exterioriza. Porque nós provocamos isso com intenção, que o fato aqui é feito intencionalmente. Então, isso muda a situação. Entende? Hoje eu estava notando que eles estavam aí, inclusive, conversando, perguntando, querendo saber o processo de energia. Nos livros de André Luiz, às vezes, tem umas explicações para isso, lá. Na hora que tinha a sessão, que a pessoa entra em transe, como é que fica o processo extrafísico? Agora, esse aqui é clássico. Professor, esse campo é desde que começa Não, os preâmbulos vêm, às vezes, no dia anterior. Tem gente que, às vezes, pensa que saiu aí no sorteio, que nada. Aquilo tudo já foi encaminhado. Isso é igualzinho no ECP2. Uma pessoa vai para o ECP2, na hora que ela se inscreve, ela começa a ser assistida. Então, quando chega lá, ela já está debastada, desbastada, entende como é que é? Já está mais preparadinha, está um pouco enxaguada, entende? A mesma coisa é aqui. Às vezes a pessoa já vem, aquilo já vem encaminhado com ela. Se a gente for estudar o processo de sincronicidade com tudo isso, você vai achar muita coisa. Eu já sentei aí, eu fui convidada, e eu tinha certeza em casa, eu falei assim, não vou não, mas vai, você, eu digo, vou, e eu fui convidada, eu já participei uma vez, sentada ali, eu já fiquei ali, e eu vim. Agora hoje não, hoje eu estava na condição de ré. Valdo, hoje eu senti mais do que o normal aqui. E mais gente aqui. Porque hoje aqui está muito tranquilo. Não, o que houve de trabalho? Porque tudo. Hoje está muito tranquilo. Aí todo mundo em volta aqui sentiu. E outra coisa, tem um monte dessas. Os alunos aí de curso intermissivo vendo a situação. Hoje estiveram examinando com calma, sabe, passando pente fino aí no campo. Eu notei que havia uma opção, fiquei quieto aqui, mas na hora lá eu vi. Entende? Mas muita gente observando o que tem. E havia um dos nossos amigos explicando uma opção de coisa. Olha, aqui ó, o que se passa? A energia que está aí, olha a energia. Agora eu vi eles falando em chácara e falando nas pessoas, que nós éramos um quarto aqui, né? Mas às vezes tinha um ou outro aí que estava mais, sabe, vibrante. Eu vi o negócio caminhando. E eles então mostrando, olha lá, a relação tal, como é que está. Então o Holopensene foi todo assim, batido, explicado, exposto por eles. Hoje foi um processo mais de aula, extrafísica aqui. Agora, fizeram assistência fora. O primeiro tempo foi de muita assistência fora. Teve uma senhora que eu vi que estava sendo assistida, um homem, tudo à distância. Ô, professor, explica melhor isso que o senhor falou, de 5 minutos por 200 fluxos. É o seguinte, então são 1,5 segundo. Veja bem, eu vou mandar isso para você ver o que é um fluxo. Olha só, aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora pensa bem, em 5 minutos, se você trabalhar normalmente, com calma e com muita, vamos dizer, tranquilização íntima, harmonização consciencial, você vai ter muito mais de 200. 200 exteriorizações. Entendeu?
Sim, eu entendi. Porque esse é o fluxo. Aqui, por exemplo, ó, geralmente nós demoramos 20 minutos. Tem 5, 6, 7 minutos do processo do campo propriamente dito. Depois, 3, 4, 5 minutos de conversa no intervalo. Depois, repete no segundo tempo. Isso dá quase sempre 18, 20 minutos. Não é assim que vocês já viram aí? Não é isso? Então, isso aí dá mais ou menos um mínimo de 200 exteriorizações de energia. É muita coisa. É muita coisa, porque eu fiquei pensando aqui, na TENEPS a gente faz... 5 minutos é muita coisa. Exatamente. Olha só, é um fluxo por cada segundo e meio. Tá? Um fluxo, se a gente colocar em termos assim, são 300 segundos. Agora faz então, o cálculo. O cálculo disso. E aí eu fiquei pensando em termos de TENEPS, né? TENEPS a gente tem alguns fluxos, entende? E aí eu fiquei matematizando Mas agora isso. em 50 uma minutos loucura. é para a pessoa desenvolver, ela deslanchar, ela ampliar o processo. Agora vocês vejam, em 5 minutos pode ser feito muita coisa. Hoje já tem alguma cirurgia que eles fazem num minuto. Essas que são econômicas e super rápidas. Então, Valdo, tudo pontual, é um processo seu, pontual. Valdo, quando, experiência pontual. Quando você fez esse vum aí... Como é que é? Esse vum que você fez aí, que dava o fluxo, isso aí é real, mas eu contei mais ou menos cada 2 segundos um fluxo, parece. Então daria 30 por minuto. Faz ou o mais, cálculo. pode ser faz mais. O cálculo para 200. Agora em 5 dá 150 ou mais. Né? Dá mais. Agora o processo é que a hora que intensifica, fica mais rápido. Então há uma dinamização na fluência. Você está entendendo? Na dinâmica do fluxo. Então ele anda mais rápido. Professor. Isso tudo tem que ver. Ele começa geralmente mais devagar, depois se intensifica e depois tem altos e baixos, dependendo do que é que precisa. Quando tem reforço externo, alguma coisa assim diferente, tudo isso interfere. Professora, eu senti muito sensação de acalmia muito grande. Eu não tinha experimentado antes uma coisa assim. E após muito trabalho... As pessoas podem sentir mais se elas fizerem o rapport, a afinidade, ela entrar em contato com o campo. Quanto mais elas fazem interação com o campo, mais ela vai sentir a euforia, que é euforia. A euforização é justamente isso. Agora, não é só uma calmia, não. Dá uma calmia, mas com uma coisa que implode dentro para realizar. É como se fosse um estímulo de realização. Entendeu? Ferrão no boi, ou na vaca, né? O problema todo é esse. Muita limpeza, professor. Há um ferrão. Limpeza no corona. Hein? Senti muita limpeza no corona. Ah, sim, não. Mas para a pessoa sentir nesse nível de euforia, tem que acabar com os bloqueios energéticos. Não pode ter. Então, a maioria aqui, se entrar em sintonia com o campo, vai ficar sem bloqueio. O povo sai limpo daqui. Isso é a regra. Especificamente, hoje, eu percebi nos 2 campos, quase que foi uma coisa contínua, muito trabalho assim no coronochakra, chegando até a pressão na cabeça. Isso foi específico? Teve algum trabalho específico para isso? Pois é, foi na hora da assistência. É o processo da assistência dele. Quando eles fazem assistência, eles pegam energia de todo mundo, né, para ajudar lá a pessoa. Às vezes tem ectoplasmias mesmo para valer. Agora, por exemplo, existe uma outra coisa, é a cortina sonora. O som de fundo do processo. Isso a gente sente na cabeça. Eu não ouvi. Isso aí a gente vê direitinho a mudança com o passar do tempo. É por isso que eu não gosto de ser Robocop de nada, colocar aparelho em mim de jeito nenhum. Agora, o povo
está se transformando cada vez mais em Robocop. Isso vai prejudicar demais o desenvolvimento da sinalética pessoal. E eu não vejo saída. O povo ainda vai longe com isso ainda. Quando o senhor falou que tinha muito intermissivista aqui, né, fazendo a imersão pontual aí da Tânia, eu achei que pudesse ser isso, essa pressão Ele na estava cabeça. até um certo ponto fazendo a imersão pontual no campo. No campo aqui. Diretamente. Então, os nossos comerciais, por favor. Obrigado. As pontuações de hoje: 112 assinaturas no livro de presença, 22 perguntas presenciais, 26 perguntas online, 39 votos presenciais e 5 votos online. Teremos os recados da Neida sobre o lançamento do livro do Marcelo da Luz na Livraria Nobel, o Loche sobre balanço existencial, o Marcos sobre o curso Saúde Consciencial da OIC e a mim sobre o 2º Congresso de Verponologia. Ainda a Thaís sobre o debate intercientífico. Antes com vocês, o Eduardo Martins sobre amigos e a André vai falar sobre a doação de animal. Oi, boa tarde. A gente hoje teve a participação de uma amiguinha de 4 patas aqui na tertúlia. Ela apareceu segunda-feira no CEEC, estava com uma patinha quebrada e procura por um dono. Se alguém tiver disponível, alguém tiver disposição de cuidar dela, ela é super dócil. Já teve em contato com outros cãezinhos agora ao longo da semana. A gente está num mutirão aqui para conseguir um dono carinhoso e ela com certeza vai responder à altura, porque ela é muito doce. Ela é uma mistura, o Roberto está lembrando aqui, ela é uma mistura de Dachshund, de Tekel. Então ela está com 6 meses, levamos ao veterinário, já está saudável. Estamos tratando da patinha, já tem remédio, tudo, e não cresce muito mais do que isso, não. Muito querida. Pessoal, nosso recado é sobre o jantar, no dia da terça-feira, dia 8 de março. Na verdade, é mais também um esclarecimento a todos os amigos da enciclopédia. Nós já fechamos com os patrocinadores todo o orçamento do jantar, então não vai sair nenhum tipo de recurso do programa Amigos para o jantar. Tá? Esse jantar está sendo todo custeado, todo bancado por empresas aqui de Foz do Iguaçu. Tá? Então, nós já praticamente fechamos, né? Inclusive com uma arrecadação um pouco a mais para garantir despesas eventuais que sempre acontecem de última hora. E a outra informação é em relação ao recado que nós demos aqui no meio da tertúlia das oficinas. As inscrições podem ser feitas na recepção do CAEC, pelo telefone 3525-2652. Você que está vindo para o Balanço Existencial nesse fim de semana, com o tema da autossuperação, antecipando aqui o recado do professor Laine Loche, mas com esse grande curso, você pode participar também das atividades do programa Amigos da Enciclopédia, que seria o jantar, se você já se inscreveu, se não se inscreveu, infelizmente não tem mais vaga, e também as oficinas da próxima quarta e quinta-feira. Obrigado. Boa tarde a todos. Em nome da Repreendência, estamos convidando os interessados a participar do lançamento do livro do professor Marcelo da Luz, Onde a Religião Termina, que vai ser lançado na Socim hoje, na Livraria Nobel, lá no Shopping JL Cataratas. O horário será às 20h30. E contamos com a presença de todos, né? Vamos apoiar e incentivar esse autor, porque está lançando um livro fora da comunidade conscienciológica. Contamos com a presença de todos. São todos convidados. Pessoal, gostaríamos aqui de convidá-los para o Balanço Existencial. Nós ainda temos algumas vagas, estamos com 94 pessoas, então temos mais 6 aí com a proposta para chegar a 100 participantes. O curso começa agora, no próximo sábado, então estamos falando depois de amanhã, e vai até terça-feira, com aquela ideia
de trabalhar a questão do balanço pessoal, fazer um inventário dos seus acertos, conquistas, erros, omissões e realizações e um planejamento existencial. E gostaríamos também de aproveitar para convidá-los para o curso do professor Mário Oliveira, que vai ser sobre amparadores, que ocorrerá na próxima quarta-feira, o dia depois do término do balanço, também uma das atividades da semana da Max ProEx. Então, balanço existencial e curso Amparadores com o professor Mário Oliveira. Ok? Obrigado. Boa tarde a todos, pessoal. Eu venho em nome da OIC para divulgar o curso modular em saúde consciencial. Esse curso é um curso que ocorre mensalmente. São 22 módulos e vai começar dia 19 e 20 de março, agora de 2011, ok? Para que a gente possa... Alô? Estão me ouvindo? Sim. Para que vocês possam experimentar um pouco desse universo da consciencioterapia e da autoconsciencioterapia, a gente vai fazer... no dia 12 de março, sábado, uma aula experimental, de 15 às 17 horas. O tema vai ser a saúde grupo kármica, ok? Esse evento é gratuito e todos aqueles interessados, então, em aprofundar, em verificar, né, como proceder para encaminhar sua autoconsciencioterapia, estão convidados. A gente espera todos lá e é isso aí. Vamos em frente. Obrigado. Bom, boa tarde. Em nome da Unicim, nós gostaríamos de convidar todos os voluntários e pesquisadores em torno de um debate que haverá no dia 13 de março, sem ser neste domingo, no outro, das 15 às 16h30. E esse debate, ele surgiu, né, de uma comissão dentro do Intercientífico da Unicim, do qual todos os técnicos científicos de todas as ICs participam, com o objetivo de qualificar a cientificidade dentro da conscienciologia. Então, a gente está querendo integrar mais e chamar mais os voluntários, os pesquisadores, as pessoas que se interessam por esse tema dentro da conscienciologia, para nos ajudar a qualificar essa cientificidade. E alguns dos tópicos que a gente vai discutir lá serão posturas dogmáticas na pesquisa, quer dizer, será que o pesquisador de conscienciologia também tem uma postura dogmática? Será que a gente já está reeducado o suficiente para separar o dogmatismo da ciência? E uma outra questão é a objetividade e a subjetividade na pesquisa, né? O quanto que a gente consegue trabalhar com uma pesquisa subjetiva, mas de forma objetiva. Tá? Então, todos estão convidados. É gratuito e será aqui no CAEC, em parceria aqui com o pessoal dos debates. Obrigada. Boa tarde. O meu recado é para os verponólogos. Eu gostaria de informar que houve uma prorrogação na entrega dos trabalhos para o 2º Congresso Internacional de Verponologia. A data final agora será dia 13 de março. 13 é um bom dia, né? Várias coisas aqui são no dia 13. E qual é o objetivo disso? Alguns autores se sentiram que não tinham conseguido ter tempo de escrever tudo que eles gostariam de ter escrito, e outros meio que desistiram no meio do caminho. Se você tiver nessa condição de que eu desisti, estava quase lá, mas não tive tempo por um motivo ou outro, se anime, dê uma arrancada, apresente o seu trabalho. E lembrando sempre que nós temos 3 categorias de trabalhos: a conferência, o artigo para a mesa de debate e o banner, o pôster. Então, para essa condição de pôster, 10 dias é o tempo suficiente para vocês estarem escrevendo, desde que, é claro, vocês tenham a ideia, né, da Verpon, que já tenha sido trabalhada, mas dá para vocês escreverem um material e entregar. Nós temos o carnaval aí, dá para fazer uma imersão e terminar esse trabalho. Então, não desperdice essa oportunidade, essa é a minha informação para vocês. Obrigada. De autoria da professora Adriana Lopes, teremos amanhã o verbete Leviandade Somática, a especialidade Antiproexologia. Obrigado pela presença de todos e até amanhã.